Olá a todos, bem-vindos ao nosso último vídeo de português, a nossa última tarefa de aula. Saudade! Neste vídeo, a Vitória, a Paloma e eu vamos falar um pouquinho de como foi o nosso processo de aprendizagem da língua portuguesa. Quais foram as coisas boas, quais foram as coisas não tão boas e basicamente isso. Então nós esperamos que vocês gostem do vídeo, curtam e nada, tudo bem. Vamos lá! Oi, Márcia. Então, falando um pouquinho sobre a minha experiência no curso de português na universidade, eu posso dizer que foi muito boa. Eu gostei muito de conhecer um pouquinho mais sobre a cultura brasileira, sobre as lendas, os carnavais, músicas, danças, o povo brasileiro, as costumes. São temas muito lindos, muito interessantes, que eu acredito que muitas das pessoas deveriam de conhecer, de falar mais, de pesquisar, porque é muito divertido, é uma forma muito boa de ter um acercamento no idioma português. E eu agora posso falar mais com meu pai também fala português, eu também tenho família que mora em Rio, então é divertido ter a oportunidade de falar com eles em português. Eu gostei muito da dinâmica do curso, porque não é um curso onde você somente está na aula escutando o professor, mas você também pode fazer atividades diferentes, mais dinâmicas, que melhora o processo de aprendizagem. Eu não gostei de algumas aulas onde a teoria era muita e eu achava que eu estava perdendo meu tempo, mas nada grave. A maior dificuldade, eu acho que é a pronúncia. Eu acho que tenho muito que melhorar a minha pronúncia e praticar os tempos verbais. Eu escolhi estudar português porque eu adorei a cultura e também porque as oportunidades laborais quando você fala português são maiores. Então, sim. Eu vou estranhar as aulas de português na universidade, mas eu quero ter a oportunidade de poder trabalhar em Brasil ou ter um acercamento com a cultura brasileira. Minha experiência aprendendo português na Universidade de La Sabana foi muito boa. Eu gostei muito. Eu decidi estudar português e não outro idioma porque o português é uma das línguas mais faladas no mundo. Tem cerca de 270 milhões de falantes nativos e também como a gente que está aprendendo português, há muitos milhões de pessoas que falam como segundo ou terceiro idioma. No meu caso, eu falo espanhol e inglês e eu decidi estudar quando entrei na universidade português como a minha terceira língua, porque eu acho que é muito importante aprender nossos idiomas, porque assim a barreira do idioma entre os países deixa de ser algo que impede as pessoas de se comunicar, além de poder criar melhores oportunidades de negócios e empregos entre os diferentes países. Então, eu também decidi estudar português porque eu gosto de conhecer novas culturas e diferentes formas de viver no mundo. E esse tipo de coisas você só pode aprender se entra conhecer as culturas desde a raiz ou se você tem a oportunidade de morar naquele país que você tem algum tipo de interesse. Então, eu gostei muito das aulas de português que os professores não só ensinam português turístico, onde você aprende como
mover-se nos diferentes países, neste caso Brasil, como você pode pedir indicações, como você pode fazer reservas, como você pode se comunicar básico com os diferentes cidadãos do país. Mas também eles nos ensinaram muito sobre a cultura brasileira, e isso é algo que eu gosto muito enquanto eu comecei a estudar português. Eles nos ensinam sobre a geografia brasileira, as regiões, os tipos de pessoas na região, os tipos de comidas, as danças, as músicas, as festas ou festividades, os carnavais, as lendas, as superstições e também de alguns personagens ou pessoas que são representativos do país no exterior. Então, eu acho que por isso é muito importante e eu gostei muito de poder aprender português na universidade, porque eles não só nos ensinaram como falar, sem que também eles nos deram a oportunidade de poder ter algo de que a gente pode falar como cidadãos do Brasil. Desde pequeno sempre fui uma criança muito curiosa, com vontade de aprender coisas novas, principalmente línguas. Eu sempre me interessei por novas culturas e poder conhecer essas culturas através da língua. Isso me parece muito fascinante. Ao entrar na faculdade, na universidade, já havia aprovado os 7 níveis do inglês. Por isso me inscrevi para estudar o italiano, eu lembro. No entanto, um dia antes de entrar, eu comecei a refletir, porque o português parecia-me, e parece e é, uma língua muito mais útil para a minha vida profissional e minha vida pessoal também. Então eu tomei a decisão de mudar e começar a estudar o português na universidade. E eu falo para vocês uma coisa, é uma das melhores decisões que já tomei na minha vida, e acho que não me arrependo de jeito nenhum. Eu sempre tive facilidade com as línguas. E, por exemplo, ao longo dos níveis do português, os professores disseram-me que eu tinha uma muito boa pronúncia e que o meu nível era muito bom. Isso me motivou a ser melhor cada dia, dia tras dia. Escutar música em português, assistir filmes, assistir vídeos, séries, para se absorver o idioma e aprender muito mais. Então, vamos começar com aquele que não gostei para sair rápido disso. Por exemplo, eu gostaria que houvesse muitos mais níveis do português. Eu sinto que ainda tenho muito mais que aprender. Por exemplo, as maiores dificuldades que eu encontro no português são, por exemplo, a pronúncia. Embora o português seja uma língua românica como o espanhol, o português e principalmente o português brasileiro possui muito som que não estamos acostumados de reproduzir no espanhol. Por exemplo, também a gíria. Assim como muitos outros países latinos, o português do Brasil tem um jarrão tão diverso e variado quanto o próprio país. E por último, e acho que a dificuldade mais relevante é conseguir falar o português corretamente, ou seja, falar o português e que isso não soar como uma espécie de portunhol, pois graças a grandes semelhanças entre as línguas português e espanhol, é muito fácil chegar a falar portunhol, é se expressar com uma mistura de línguas. Entretanto, existem muitas coisas boas do que dificuldades. Por exemplo, gostei muito que os professores não nos ensinaram apenas os retratos gramaticais, o vocabulário, que obviamente é muito importante, mas não são tudo. Eles nos ensinaram a idiosincrasia do povo brasileiro, a sua cultura, seu jeito de viver e sorrir para o mundo através da música, suas danças, seus carnavais, suas festas, a sua comida, seus costumes e, em geral, seu jeito, a forma, a idiosincrasia brasileira. Eu sinto que esta é a melhor maneira de aprender o idioma, se você não estiver no país onde é falado. E por fim, gostaríamos de convidar a todos que estão assistindo este vídeo a aprender uma língua tão maravilhosa como é o português, já que aqui estes 3 testemunhos são muito importantes e podem ajudá-los. Então, muito obrigado para todos e até a próxima.